noite, meus irmãos, paz do Senhor, a todos que já estão online conosco. Quero dar boas-vindas mais uma vez a todos vocês, a Bethesda ou amigos da Bethesda que estão conosco nessa sexta-feira, dia 17 de abril. Gostaria de começar nessa noite orando, agradecendo a Deus pela semana, agradecendo a Deus pelas vitórias de nos proteger nessa época de morte, de coronavírus, nessa época em que o sangue está tendo efeito sobre as nossas portas. Onde você estiver, na sua casa, no seu carro, quero dar graças a Deus junto com você e depois levar você direto para a palavra de Deus essa noite. Pai, obrigado mais uma vez, santo, eterno, poderoso, aquele que tem nos cumprido as promessas de vida, de paz, de vitória. O Senhor é o Deus que nos tem protegido nesse tempo de morte. O Senhor é o Deus que continua nos sustentando em todas as épocas, em todos os momentos. E hoje nos provê um equipamento, uma tecnologia para estarmos dentro de cada casa. Ou cada pessoa que vai ver esse vídeo no YouTube, meses ou anos depois, eu abençoo agora, em nome de Jesus, todo aquele que vai ver, que vai ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pelo Espírito Santo, a Sua unção, a Sua glória e a Sua presença nessa noite, nos abençoando no estudo da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela bênção dessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, quero convidar cada um de vocês nessa noite para, nessa sexta-feira, 17 de abril, nós abrimos a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E se você está em casa, pegue uma Bíblia, nós vamos ler vários versículos. E esta noite, nesse momento em que há muitas pessoas perdendo a sua vida, e muitos, ao perder a vida, estão perdendo um bem maior, que é a coroa. Essa noite eu gostaria de falar sobre os 3 inimigos da coroa. Os 3 inimigos da coroa. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero introduzir a palavra de Deus para nós nessa sexta-feira com o seguinte pensamento: eu não sei como é o sistema de Deus com os anjos, em termos de recompensa, em termos de possibilidade de promoção. Eu não sei se os anjos, ao desempenharem o seu trabalho, a sua missão, eles recebem algum tipo de promoção, ou se os anjos foram criados de uma forma em que eles têm plena satisfação já, eles estão completamente satisfeitos na posição e no nível de autoridade de trabalho que eles fazem para Deus. É completamente possível que isso seja assim, mas como eu nunca conversei com um anjo, eu não sei como é que é o sistema de recompensa em relação aos anjos. Mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia mostra que no cenário dos homens é completamente diferente. O cenário dos homens é um cenário em que a recompensa e a promoção é o que a palavra de Deus sempre mostra e sempre fala, do começo ao fim. Do começo ao fim da Bíblia, o cenário que é montado por Deus aos homens é que há uma recompensa, é que há um presente, há um prêmio de Deus para as pessoas que aceitarem a proposta de Deus. As parábolas de Jesus ilustram isso. Quantas parábolas mostram claramente o Senhor indo, entregando talentos, voltando para recompensar aqueles que trabalharam.
e etc, e etc. As cartas do Apocalipse, elas mostram claramente, no final de cada uma das 7 cartas, aquele que vencer, por exemplo, Apocalipse 2:7, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Existe um presente que a Bíblia oferece para todo o que vencer. No capítulo 2, verso 11, o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo 2:17, ao que vencer, darei o maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. Capítulo 2, verso 26, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Também lhe darei a estrela da manhã. Do começo ao fim da Bíblia, o sistema de recompensas é um sistema estabelecido por Deus no relacionamento dele com o homem. Um dos capítulos mais tremendos da Bíblia é Deuteronômio, capítulo 28, onde mostra que, mediante a obediência das leis do Senhor, uma série incrível de bênçãos é enumerada como recompensa do obediente. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, vem aqui uma lista de bênçãos ao que fizer e atender a essas condições. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Você percebe que até o versículo 14 há uma lista de bênçãos, é um sistema de recompensas, que também está incluído no sistema de castigo, porque no versículo 15 em diante diz que se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas maldições virão sobre ti. Maldito serás na cidade, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrar e ao sair. Tem pessoas que pensam que maldição é coisa do diabo, que maldição é coisa dos homens. Não, maldição é coisa de Deus. Deus estabeleceu o sistema de recompensa através de bênção para o que obedece, e maldição é uma recompensa, faz parte do sistema de recompensa de Deus ao que quebra os seus mandamentos. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, não o diabo, não o homem. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento. O que nós percebemos é o caráter de Deus, do começo ao fim da Bíblia, falando do sistema de recompensas. Como nessa noite, o meu tema é os 3 inimigos mais básicos da coroa, os mais básicos. Dentro desses 3 inimigos estão todos os inimigos que nós enfrentamos, todo tipo de perigo, de tentação ou problema que possa colocar em risco a coroa que está em nossa cabeça. Eu já li 2 versículos em Apocalipse falando da coroa. Apocalipse 3:11, 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está claro na palavra de Deus essa promessa de uma coroa. Eu gostaria de ler mais alguns textos para mim, para você, sobre as coroas que nos aguardam. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, terminando a sua carreira, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A pergunta: quem termina tão bem assim? Porque muita gente começa bem, mas não termina bem. Mas quem termina tão bem assim, como o apóstolo Paulo está terminando, qual é a recompensa? A Bíblia não deixaria de dar uma recompensa a uma pessoa que terminou tão bem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Afinal de contas, eu estou falando com guerreiros e guerreiras que estão combatendo o bom combate, que estão caminhando na carreira. Nossa carreira não acabou ainda, e nesse processo todo estamos protegendo a nossa fé. Por isso nós estamos assistindo a esse vídeo, ouvindo essa mensagem, porque nós queremos proteger a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Então Paulo diz:
desde agora me aguarda a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Há promessa de uma coroa de justiça para aqueles que amarem a sua vinda. Deixa eu dizer, há uma coroa que nos aguarda, uma coroa muito preciosa, coroa de justiça. São várias coroas, na verdade. Aqui nós temos a coroa de justiça. Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Veja que antes da recompensa sempre vem um teste, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma coroa de justiça colocada na cabeça daquele que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora, o que passa a aprovação e é aprovado, recebe a coroa da vida. Bem-aventurado o varão que depois de aprovado, recebe a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma coroa que está prometida à nossa cabeça. Igual eu falei, os anjos não recebem coroas, não foi prometido coroa a eles. E é isso que eu acho incrível. Os anjos provavelmente já foram criados completamente perfeitos e plenos. Eles não precisam de coroa, mas a nós foi prometido algumas coroas. Já falamos da coroa da justiça, já falamos da coroa da vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Diz o apóstolo do Senhor: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei o que você está sentindo em casa nesse momento, eu não sei o que você está sentindo ao assistir esse vídeo, ou dirigindo o seu carro, mas eu quero que você se alegre comigo por 3 coroas: a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória, que o Deus eterno, justo juiz, prometeu aos seres humanos. Nenhuma coroa foi prometida a um anjo, nenhuma coroa foi prometida a um arcanjo. Pelo menos não há nada na palavra de Deus que mostre que coroas foram prometidas aos anjos, mas aos homens, aos lutadores, aos guerreiros, aos vencedores, aos que estão enfrentando a batalha, aos que estão como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, caminhando na carreira, guardando a fé. Podem perder amigos, mas guardam a fé. Podem perder a aprovação dos homens, mas guardam a fé. Podem perder outras coisas, mas não deixam a carreira. A esses que vencerem, ao que vencer, lhe darei a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória. Mediante um cenário tão tremendo que o Senhor proclamou aos homens, que o Senhor proveu ao ser humano, como eu falei, ele não proveu aos anjos, ele proveu aos seres humanos esse cenário de receber coroas. Tem 3 inimigos. 3 inimigos, 1, 2, 3, que são os inimigos básicos, terríveis, que lutam para roubar, tomar e nos impedir de, mesmo tendo combatido em algum momento da batalha, perder a coroa. Os 3 inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Essa noite, rapidamente, nos próximos 40 minutos, eu gostaria de falar sobre os 3 inimigos da coroa: o mundo, a carne e o diabo. Eu quero começar com o diabo, com esse inimigo, porque muitos pensam que esse é o inimigo mais perigoso, e eu quero dizer que não é. Não creio que dos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo é o mais perigoso. Não creio que ele é o mais perigoso. Embora ele seja mais temido, e é incrível, o diabo é o inimigo mais temido pelo povo de Deus, pela igreja, pelas pessoas. Elas não temem a carne, as pessoas não temem a sua própria carne, e é incrível como eles vivem tanta amizade com a carne, eles não percebem que maior do que o diabo, mais perigoso inimigo do que o diabo, é a nossa própria carne. As pessoas vivem em aliança com ela, dormem com ela, protegem-na, impedem-na de ser crucificada e não percebem que a carne é um inimigo muito mais furioso, mais poderoso, mais enganoso e mais sutil que o diabo. Mas o diabo, esse inimigo,
Quero dizer para ele que nós já o vencemos pela palavra do Senhor. E a nossa postura em relação a esse inimigo não é nem de combatê-lo, de fazer tanta guerra para vencê-lo. Porque como é que a gente combate um inimigo que já é vencido? Você simplesmente mantém a vitória que já foi alcançada por você. É claro que para manter essa vitória é uma vida de jejum, de oração, de humilhação, de arrependimento, de confissão, de vigilância e resistência. Porque a palavra de Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o inimigo, embora ele é um inimigo vencido, nós já o vencemos. Eu vou mostrar hoje na palavra de Deus como o inimigo já está vencido. Satanás, o maior inimigo da coroa, isso é um dos maiores inimigos da coroa, um que amaria tomar a coroa da nossa cabeça, um que amaria nos distrair da coroa, como ele tem feito com tantas pessoas, e realmente tem tomado, tem roubado a coroa, porque Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, nenhum ser humano toma a coroa de ninguém, só tem uma pessoa que toma a coroa das outras. O ladrão, esse inimigo aqui, que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o inimigo que toma das pessoas a sua coroa. Eu quero mostrar para você que quando nós batalhamos com o inimigo, nós devemos simplesmente proclamar a vitória que nós já obtivemos nele. Por causa da vitória que Cristo já obteve na cruz, e como Cristo nos levou com ele para a cruz, nós obtemos a vitória sobre o inimigo, sobre o diabo, junto com Cristo, na vitória de Cristo, a qual nós celebramos sexta-feira passada, na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa, nós celebramos a vitória definitiva de Cristo sobre o diabo, e como nós fomos crucificados com ele, e nós estávamos nele, naquela cruz, nós vencemos o diabo junto com Jesus. O diabo é um inimigo vencido. Incrível, meus irmãos, que dos 3 inimigos que eu vou falar essa noite, do diabo, a carne e o mundo, a Bíblia, o único que a Bíblia diz que nós já vencemos é o diabo. E a Bíblia ainda mostra que nós precisamos vencer o mundo, e aqui está, e que nós ainda precisamos vencer a carne. Mas o diabo, embora nós ainda batalhemos com ele e contra ele, ele já é o inimigo vencido. Isso é, quando eu falo que o inimigo é um inimigo vencido, é porque Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, onde Cristo obteve a vitória completa e definitiva e permanente, vitória completa, definitiva e permanente sobre Satanás. Colossenses 2, 14 e 15, deveria ser um versículo decorado, escrito na parede, de todo crente que gosta de oração, de todo crente que ama o Novo Testamento, de todo crente que quer se apossar da vitória que já tem. Porque é incrível, você pode ter uma vitória legalmente, mas não ter se apossado dela. Um exemplo disso é quando o juiz te dá uma causa, ele bate o martelo, você ganhou a causa, mas a causa ainda não chegou nas suas mãos. Se é um pagamento que você ganhou na corte, a pessoa que te deve ainda tem que te pagar. Às vezes a polícia tem que ir lá e forçar ele a te pagar. Embora você ganhou a causa, ela ainda não é sua na mão. E é isso que eu estou falando. Você já tem uma vitória, mas não se apossou dela. Mas, por favor, eu queria que vocês registrassem, amassem, riscassem na sua Bíblia, guardassem Colossenses 2, 14 e 15. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, Jesus riscou, nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu. Jesus não riscou, não apagou, Jesus removeu o escrito da dívida que era contra nós, um escrito legal, uma escritura, uma promissória legal. Ele removeu, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, demônio pequeno, demônio médio, demônio meio médio, demônio grande, demônio gigante, demônio extra gigante, do maior até o menor demônio,
todo principado, potestade, ele publicou, ele triunfou dele na cruz, ele os exibiu publicamente. Exibir publicamente está falando que o Senhor Jesus zombou deles, que o Senhor Jesus levou, é como se ele tivesse levado os demônios presos numa carreata pela rua, como os exércitos antigos faziam quando eles venciam o inimigo. Eles levavam os inimigos acorrentados, amarrados pelas costas, passeando pelas ruas da cidade, mostrando o inimigo vencido. Foi isso que Jesus fez no versículo 15 de Colossenses 2, quando ele, tendo despojado os principados e potestades, e despojar significa tirar suas armas, tirar suas armaduras, tirar o seu poder, tirar sua legalidade, tirar sua autoridade. Jesus tirou toda a autoridade deles e os exibiu, e deles triunfou na mesma cruz. Jesus triunfou, Jesus selou uma vitória completa, definitiva e permanente sobre o inimigo. O inimigo, Satanás, o diabo, o primeiro inimigo da coroa que eu estou discutindo nessa noite, é o inimigo vencido. Onde você estiver, pode dizer glória a Deus, pode agradecer a Deus, porque embora nós lutamos com esse inimigo, nós lutamos com um inimigo vencido. O que significa o inimigo vencido? Que Satanás e qualquer demônio que nós encontrarmos pelo caminho são espíritos ilegais. Jesus, na cruz, tirou a legalidade que Satanás tinha de dominar as pessoas. Tirou a legalidade. Por isso que todo encontro que nós tivermos com qualquer demônio, qualquer pessoa oprimida, qualquer pessoa possessa ou endemoniada, ou qualquer tipo de opressão, nós temos a autoridade de ordenar os espíritos para sair. Por que eles têm que nos obedecer? Porque eles são ilegais, eles têm que ir embora. Eu quero dizer que ilegalidade dos demônios é a mesma coisa de um imigrante ilegal. Eu e você, no mundo espiritual, nós somos como a imigração, como o ICE. Se o ICE chegar num lugar onde tem imigrantes ilegais, o ICE tem o poder de prender os imigrantes e deportar para o país deles, porque aqueles imigrantes não têm autorização para trabalhar no país. Nós somos o ICE espiritual, nós somos o Homeland Security espiritual. Em todo lugar que pisar os nossos pés, toda pessoa que chegar a nós oprimida, nós temos o poder e a autoridade de dizer aos demônios: acabou o seu domínio aqui, você é ilegal para trabalhar aqui, você é um imigrante ilegal, porque o Senhor Jesus já declarou você ilegal na cruz. Por que a gente repreende os demônios e eles têm que sair? Aliás, por que nós recebemos esse poder e essa autoridade de expulsar demônios? É porque Jesus tornou o trabalho de Satanás ilegal na terra. É claro que os pecados das pessoas, as iniquidades, legalizam o trabalho dos demônios, mas é simples: confessar os pecados, tirar a iniquidade, limpar a iniquidade, remove toda a legalidade com a qual o inimigo queira se apegar, porque intrinsecamente, na sua própria natureza, Satanás é um inimigo ilegal. Então, quando nós batalhamos com Satanás, nós batalhamos não para obter uma vitória, nós batalhamos a partir de uma posição de vitória. É diferente. Você está batalhando para obter uma vitória quando você está embaixo e o inimigo está em cima. Você está tentando subir para derrubar o inimigo. Não, no nosso caso não. Nós estamos em cima e o inimigo está embaixo. Nós estamos batalhando a partir de uma posição de vitória. Nós batalhamos sim, mas a partir de uma posição de vitória. Cristo já obteve a vitória completa sobre o primeiro ladrão da coroa, que é Satanás. Agora, eu quero mostrar, para finalizar, como nós mesmos já vencemos o diabo. Eu acho a coisa mais linda como Deus deu essa revelação ao apóstolo João. O apóstolo João é o apóstolo que vai provar para nós nessa noite como a igreja. Eu tinha lido que Jesus venceu o diabo, agora eu vou mostrar como a igreja já venceu o diabo. Eu quero começar com Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Meu amigo, Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador que acusa os servos de Deus diante de Deus todos os dias, mas eles, os servos de Deus, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram as suas vidas até a morte. O que a palavra de Deus está dizendo, está provando, é que nós, a igreja, já vencemos o diabo.
Se a palavra está dizendo isso legalmente, toda batalha que eu tenho com o diabo é só para posicionar a minha fé, é só para me apossar da vitória do que a palavra de Deus já me deu. Agora, por favor, caminhe comigo aqui, junto com o apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João. Porque se houve uma revelação, entre tantas, que Deus deu ao apóstolo João, foi que a igreja já venceu o diabo. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque venceste o maligno. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Toda batalha que tiver com Satanás, toda batalha espiritual, toda opressão, toda guerra, toda depressão, toda compressão, toda mentira, todo ataque psicológico, todo ataque de opressão ou de possessão, eu já venci o maligno. Está aqui, está legalizado aqui na lei, no capítulo 2, no versículo 13 da primeira carta de João. Mostre isso para o diabo. Diabo, eu já venci você. Diabo, eu já venci você. Diz a palavra do Senhor. Jovens, eu vos escrevi, porque vencestes o maligno. Versículo 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Pela segunda vez, o apóstolo João declara que nós já vencemos o maligno. Isso é legal, isso é lei, isso está na Constituição celestial, que a igreja já venceu Satanás junto com Jesus. O último versículo que eu quero ler, mesmo na carta de João, na primeira carta de João, o capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo está falando sobre o espírito do anticristo, o espírito do anticristo, tá? Que a respeito do qual tem ouvido a vir, que já está no mundo. Aí no verso 4 ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e já o tendes vencido. Mais uma vez, 3 vezes, só na escritura do apóstolo João, na primeira carta, 3 vezes a palavra de Deus está dizendo que nós já vencemos o maligno. Você precisa mostrar esses versículos para o diabo, o ladrão de coroa. Você precisa mostrar esses versículos para o opressor. Você precisa mostrar esses versículos para aquele que tenta dizer que está batalhando contra nós para nos vencer. Ele é vencido, nós já o vencemos. Não sei se alguém consegue dar um glória aí, dar um pulo, se alegrar e agradecer a Deus, porque o que a palavra de Deus está dizendo é que o inimigo que quer roubar aquelas coroas, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória, que ele jamais poderá ter, esse inimigo já está vencido por nós. Mas deixe eu passar para o segundo inimigo, porque senão eu fico a noite inteira falando só disso. O segundo inimigo de coroa, o segundo inimigo da coroa, o segundo ladrão de coroa é a nossa carne. E é bem a propósito que eu quero deixar o mundo como último hoje. Mas deixa eu dizer rapidamente sobre a carne. A carne é um inimigo mais forte que o próprio diabo. Deixa eu dizer por quê. Porque ela está mais perto de nós, ela está com cada um de nós, tá? Ela tem variações específicas de cada pessoa. As manifestações da carne não são as mesmas em todo mundo. Em cada pessoa é uma manifestação específica. Um prefere a prostituição, outro prefere o dinheiro, outro prefere a mentira, outro prefere a manipulação, outro prefere domínio, controle, outro prefere a violência, outro prefere o ódio, outro prefere a autopiedade, outro prefere o engano, outro prefere... A nossa carne tem centenas, talvez milhares de variações para cada pessoa. Não somente isso, mas ela permanece conosco até o fim. Até o fim. Até o último dia da nossa vida, a nossa carne permanecerá conosco. Não sei se ela vai estar crucificada ou não na sua vida, de preferência crucificada, porque ela vai estar mais fraca, mas que ela vai permanecer conosco até o último dia, ela vai. Outra coisa, a carne nunca vai morrer completamente. Até o último dia da nossa vida, a carne só vai desaparecer no momento que nós somos arrebatados para o céu, ou no momento que nós morrermos. É o momento que a carne vai desaparecer. Outra coisa é que a maioria de nós nunca descobriu o poder das alianças que nós fazemos com a nossa própria carne. Por a nossa carne ser um inimigo tão íntimo,
um inimigo tão pessoal, um inimigo tão familiar, com o qual eu nasci, com o qual eu convivi a vida inteira, que é fácil proteger esse inimigo, eu defender esse inimigo, eu alimentar esse inimigo, eu nutrir esse inimigo. Nós nos aliamos com a carne e nos tornamos inimigos do Espírito Santo. Sabe, é isso que diz a carta de Tiago, que eu quero ler para você aqui, no capítulo 4, dos versículos 1 até o verso 4. O apóstolo Paulo mostra como nós fazemos, o apóstolo Tiago mostra como nós fazemos alianças com a carne e terminamos nos tornando inimigos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é inimigo número 1 da carne e a carne é inimiga número 1 do Espírito Santo. E aqui está, o apóstolo Tiago pergunta: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vós? De onde vem? Já a resposta vem da carne, vem da alma da pessoa, tá? Porventura não vem disso? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Em outras palavras, vem de você, vem da sua alma. Cobiçais e nada tendes, logo matais. Pode se matar falando, ou matar em silêncio, matar rejeitando, matar ignorando, matar sendo indiferente. Existem muitas maneiras de matar. Invejais e não podeis alcançar. Combateis, fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. E outra coisa, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Isso é, a oração de muitos crentes é apenas para satisfazer a própria carne. São orações da carne, para satisfazer a carne. Que coisa terrível, podemos usar até a oração, a carne quer usar até a oração em função dela. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que significa aqui? Embora eu vou falar rapidamente sobre o inimigo como o mundo como um dos inimigos principais, mas aqui o apóstolo está dizendo que quando nós estamos tão próximos da carne dessa maneira, nós terminamos fazendo amizade com o mundo, porque a carne, o mundo e o inimigo, eles andam juntos. Então, não é apenas a carne, deixa eu dizer quem é a carne para mim e para você. Não é apenas uma parte estragada em nós, não é, é muito mais. Deixa eu te dar uma definição da carne que o Espírito Santo estava falando comigo, uma definição que eu escrevi pela inspiração do Espírito ao meditar nesse ponto. A carne é uma força impetuosa gerada pelo pecado que impulsiona fortíssimos desejos compulsivos e irresistíveis na alma humana, forçando-a a lançar-se nas buscas mais absurdas e perigosas por satisfação desses desejos, seja através de comida, sexo, objetos, relacionamentos, sensações físicas, auditivas, visuais, emoções sensuais, imaginárias, fantasias ou reais, que carreguem alguma promessa de satisfação, da qual essa alma humana separada de Deus tanto deseja. Que coisa terrível. Que coisa terrível essa definição do que é a carne. Olha, eu quero ir finalizando sobre a carne para dizer para você que a nossa carne são as nossas paixões que combatem contra a nossa alma. Por isso que a carne é o inimigo mais perigoso. Eu quero ler com você a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11, que o apóstolo diz as seguintes palavras: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. Essa palavra significa cobiça, das cobiças, dos desejos, das demandas da carne, as quais combatem contra a alma. Queridos, aqui está o grande problema da carne. As nossas paixões, elas combatem pela destruição da nossa alma. Tá? Elas fazem a alma ficar desesperada nesse afã por sensações e desejos, mas elas terminam destruindo a nossa alma. Eu queria dizer o seguinte: quanta tristeza, quanta dor, quanto prejuízo nós sofremos por causa da nossa carne. Quero ler para você alguns textos que mostram a carne, isso é, a alma em aflição. A alma em aflição. Por que a alma fica aflita tantas vezes? Por causa dos prejuízos causados a ela pela carne. Os prejuízos causados a ela pela carne, entendeu? Então aqui, ó, o Salmo 6, o versículo 3, o salmista diz: a minha alma está muito perturbada.
Mas tu, Senhor, até quando? Por que a alma ficou tão perturbada? Deixa eu ler para você o Salmo 31, versículo 9. Salmo 31, versículo 9. Tem compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. A alma chega nesse estado, querido, por causa das paixões, por causa da guerra que ela faz contra o espírito. E quem não conhece o Salmo 42, verso 11, onde a palavra de Deus mostra o estado da alma. E a alma ficou num estado tão terrível que o apóstolo disse as seguintes palavras, o profeta Davi: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Se nós fôssemos parar aqui e deixar a alma responder, nós vamos encontrar algumas respostas. Uma delas seria: por causa das minhas paixões não satisfeitas, por causa dos meus desejos não realizados. A minha alma está abatida dentro de mim, está perturbada por causa das minhas esperanças não satisfeitas, por causa das minhas fantasias não realizadas, das minhas paixões, meus desejos. Eu sou uma alma carente. E é isso que leva a alma ao sofrimento. Deixa eu dizer para você como nós vencemos a alma. Mas antes disso, deixe-me pegar uma água para satisfazer aqui a minha sede. Um minutinho. Esse inimigo da coroa, chamado a carne, como que ele pode ser vencido? Eu quero falar da receita de vencer a carne, porque eu tenho mais de um inimigo para falar esta noite, que é o mundo. Gálatas 5, verso 16, onde mostra essa terrível guerra entre a carne e o espírito. Andai no espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. A única forma de vencer a carne é andar no espírito. Eu quero falar que andar no espírito é a vida de oração que nós tanto temos pregado. A vida de oração. Deixa eu dizer para você, a luta na oração, por que a oração é uma luta? Porque é uma luta contra a carne. Quem prevalece na oração, prevalece contra a carne. Porque a oração, é na oração que nós trocamos, substituímos as paixões da nossa carne por Deus. É na oração, querido, que a carne, que a alma se apaixona, deixa de se apaixonar pelos desejos que fazem a alma sofrer. Esses desejos que deixam a alma triste levam a alma a se apaixonar por aquilo que faz a alma se satisfazer. Como, por exemplo, quando a alma está prevalecente na oração, quando a alma prevalece na oração, que ela matou a carne, que ela crucificou a carne, ela começa a se apaixonar pelo Deus, ela começa a ter sede do Senhor. A alma que tinha sede de relacionamentos, de carências não satisfeitas, a alma que tinha sede de emoções não resolvidas, a alma que tinha traumas, que tinha problemas, que tinha dores, rejeições, essa alma que estava envolta em paixões e combatendo contra o Espírito, distraindo a pessoa de Deus, porque é incrível que o maior distraidor na nossa vida, dos três inimigos do diabo, do mundo e da carne, é a carne. A carne nos distrai por causa das dores, das batalhas, das guerras, como diz em Tiago. Combateis e nada tendes por causa dessas guerras da carne. Deixa eu dizer para você que quando a alma ora, quando ela prevalece em oração, acontece o que está no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente eu te busco. A minha alma tem sede de Ti, mas ela não tinha. Ela tinha sede de paixões, ela tinha cobiças, mas agora ela tem sede de Ti. Olha só, a minha carne te deseja muito. Olha, é possível ensinar a alma a buscar o Senhor. Ela te deseja em uma terra seca e cansada, onde não há água. Queridos,
A vitória sobre o inimigo Satanás, nós obtemos na cruz de Jesus junto com ele, e nós obtemos no sangue de Jesus. Por isso que a palavra diz que eles o venceram pelo sangue. Isso é, a vitória sobre Satanás é essa vitória que está no sangue. Satanás, sangue. Para vencer o diabo, lembrar o sangue. Mas a carne é oração. A carne é oração. Para vencer a carne é oração. Quando você dobra os joelhos, o primeiro que sofre é a carne. Quando você dobra os joelhos, o primeiro que reclama é a carne. Quando você dobra os joelhos, o primeiro que se distrai é a carne. Quando você dobra os joelhos, o primeiro que começa a gritar é a carne. Se você perseverar na oração, e aqui está, só vence a carne os que perseveram na oração. A maioria dos crentes nunca teve a experiência de perseverar o suficiente para vencer a carne, para alcançar domínio sobre ela. Mas eu quero passar para o terceiro inimigo para terminar essa ministração nessa noite, que é o mundo. Os três ladrões de coroa, os três inimigos da coroa, o diabo, quero colocar ele no dedinho pequeno porque eu considero ele o menor, a carne, que eu considero ela maior, e o mundo. O mundo é um inimigo superbo, o mundo é um inimigo forte, irmãos. Eu quero mostrar para vocês como que o mundo não é um inimigo tão fácil de vencer. Não é um inimigo tão fácil de vencer. Jesus nos convocou a vencer o mundo, sabe? E ele começou falando em João 16, 33, no mundo, aonde? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu os três inimigos. Jesus venceu os três inimigos. Os três inimigos de coroa que eu estou pregando essa noite, que eu tenho que lutar, que eu tenho que enfrentar, que a igreja tem que enfrentar e vencer. Jesus também enfrentou os três inimigos. Jesus enfrentou o diabo não só uma vez, mas várias vezes. Não só na tentação, mas lá no jardim ele enfrentou o diabo. Durante o seu ministério ele enfrentou o diabo. Jesus enfrentou a carne, não em si, mas ele enfrentou a carne dos homens. Ele teve que vencer com os fariseus, ele teve que vencer com os homens, ele teve que ter paciência com a carne dos homens. E Jesus venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Mas deixa eu mostrar para você como o mundo é um inimigo desafiador. Não é um inimigo muito fácil de vencer. Não sei se você já ouviu alguma pregação sobre como vencer o mundo, mas as pessoas que querem coroa, que vão receber coroa, precisam vencer o mundo, precisam conhecer como é esse inimigo que está vencendo muita gente. Eu quero mostrar para você a glória do mundo. A glória do mundo. Para começar, se o mundo não fosse um inimigo tão poderoso, se o mundo não fosse um inimigo tão forte, Satanás não teria oferecido os reinos do mundo para Jesus. Mateus capítulo 4, na tentação, foi a terceira parte da tentação de Jesus, quando Satanás levou a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que é que o diabo oferece o mundo para as pessoas? Ele ofereceu o mundo para Jesus, por causa das glórias do mundo, por causa da atração do mundo, por causa da amizade do mundo, por causa da aprovação do mundo, por causa da multidão do mundo que anda com as pessoas. O mundo tem a porta larga, o mundo tem um caminho largo, são muitos que vão por ele, o mundo tem dinheiro, o mundo tem cultura, o mundo tem o entretenimento na mão, o mundo tem os governos, o mundo tem o sistema de Babilônia que governa. Deixa eu dizer para você, o mundo tem uma glória fascinante, eu quero levar você para a primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Diz o apóstolo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é um inimigo tão forte,
O amor ao mundo é um negócio tão forte, é uma coisa tão apaixonante, tão fascinante, que ela desarraiga o amor de Deus da vida da pessoa. A pessoa que ama o mundo, que está envolvida com amor ao mundo, mesmo inconscientemente, ela não percebe que o amor do Pai não está nela. Pode estar o amor da religião, pode estar até um certo prazer na igreja, mas o amor do Pai não está naquele que ama o mundo. Porque o que há no mundo, a cobiça da carne, olha as coisas do mundo que não são pequenas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo tem várias coisas para oferecer, o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas o mundo passa, versículo 17, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu dizer para você que o mundo tem uma atração tão apaixonante que todo jovem, todo ser humano jovem se empolga com o mundo. A criança nasce, ela cresce no lar cristão, na igreja, na escola dominical. Ela não conhece o mundo, ela conhece os amigos da igreja, as crianças da igreja. Só que ela se torna adolescente, ela começa a conhecer outros amigos na escola, e esses amigos começam a introduzir o mundo para esse jovem adolescente. Por que os jovens são a maior presa do mundo? Porque o mundo se conhece quando você começa a se tornar adulto, quando você começa a formar sua própria mentalidade, fazer suas próprias escolhas. Você percebe que tem coisas no mundo que são atraentes, que são prazerosas, que dão prazer à sua carne. Por isso que o mundo se torna tão apaixonante. Todo jovem corre o risco de se apaixonar pelo mundo. Eu sou uma pessoa de 54 anos, que fui jovem, mas graças a Deus, pela misericórdia do Pai, eu nunca tive amor ao mundo, eu nunca me apaixonei pelo mundo, eu nunca me desviei, eu nunca me entreguei ao mundo, e considero isso um grande livramento de Deus, que eu nunca tive realmente uma grande batalha com o mundo. Eu tive mais batalha com Satanás e a carne do que com o mundo. Na verdade, eu nunca tive batalha com o mundo nunca me fascinou. O amor de Deus sempre encheu tanto meu coração, desde jovem, desde criança, o amor da palavra, o amor da oração, que eu não tive batalhas com o mundo. Eu confesso, a minha única batalha com o mundo é o cansaço do mundo, é a luta do mundo, eu vou mostrar aqui como o mundo tem a intimidação. A glória do mundo eu não tive problema. Eu batalho com a intimidação do mundo, mas não com a glória do mundo. É tão terrível a glória do mundo que Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10, olha que palavra incrível que fala para os jovens. Olha só, Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, anima-te, e o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. O que está falando aqui? Está falando justamente de andar de acordo com o que o mundo oferece. Está falando da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da cobiça do coração. Olha só, alegra-te na tua juventude, anime-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, ou da tua carne, e pela vista dos teus olhos, ou pela cobiça dos teus olhos. O que enche os olhos dos homens, dos jovens, das mulheres, dos jovens? O que enche os olhos? As coisas do mundo. É carro, meninos para as meninas, meninas para os meninos, o sexo oposto enche os olhos, os bens, os jovens se apaixonam por bens. É na juventude que a gente se apaixona por dinheiro, é na juventude que a gente descobre o dinheiro, é na juventude que a gente começa a trabalhar e descobrir o que o mundo pode nos oferecer. Nós descobrimos, jovens, que o mundo é fascinante, eu posso me tornar um profissional, eu posso ser famoso, eu posso ter uma carreira, eu posso ser um chefe, eu posso ter uma empresa. O mundo é fascinante, mas o mundo é passageiro. E Eclesiastes está dizendo: anda pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te trará juízo. Isso é, o mundo levará muitas pessoas para o tribunal, o mundo levará muitas pessoas para o tribunal do grande juízo final, onde Deus vai cobrar as ações
do amor que as pessoas tiveram ao mundo. Querido, o mundo é fascinante. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Mas a glória do mundo é como a erva, diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 24 e 25. Como a glória do mundo é passageira. 1 Pedro 1, 24. Toda a carne é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Querido, olha, as flores, elas murcham rápido, mas que elas são lindas e fascinantes, elas são. Ninguém compra ramos de árvores, mas compra flores. Todo fim de semana as pessoas vendem flores, as pessoas compram flores, as pessoas dão flores, as flores são fascinantes. Eu não conheço uma pessoa que não se dobra diante da glória de uma flor, diante da beleza de uma flor, diante do perfume de uma flor. As flores são românticas, as flores falam de alegria, as flores falam dessa coisa maravilhosa, e você compra a flor e coloca ela num vaso e oferece à pessoa que você ama, e o que você percebe é que dentro de poucos dias a flor começa a murchar. A flor, não há nada que represente melhor o mundo do que a flor. E a palavra de Deus está dizendo aqui que toda a carne que é como a erva, e a sua glória como a flor. É bonito, é belo, é fascinante. Eu nunca fui do mundo, eu nunca fui mundano, eu nunca gostei de música do mundo, eu nunca fui em discoteca, eu nunca tive namorado do mundo, eu não me apaixonei pelo mundo, mas eu sei que o mundo é fascinante. O mundo é fascinante, o mundo, ele conquista os corações dos jovens, o coração das pessoas. Tem adultos hoje, que na igreja, que ainda estão fascinados pelo mundo, que ainda estão engodados pelo mundo, que não venceram esse grande inimigo de coroa, esse grande ladrão de coroa. Eu estou falando dos 3 inimigos que roubam as coroas das pessoas. Quando as pessoas perdem a vida, se elas perdem as coroas, ou foi por causa do diabo, ou foi por causa da carne, ou foi por causa do mundo. 3 inimigos que roubam a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória, que deveria permanecer eternamente na cabeça de alguém. Quem rouba as coroas? O mundo, a carne e o diabo. Deixa eu terminar essa palavra falando sobre a intimidação do mundo. O mundo não é um inimigo pequeno, o mundo não é um inimigo qualquer. O mundo nos intimida. A luta no mundo, de viver no mundo, de ter uma casa, de ter uma profissão, de pagar as contas, de ter uma família, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser cidadão, de pagar táxi, de obedecer à lei. A vida no mundo entristece a alma, magoa a alma, oprime a alma. As leis do mundo são injustas, o relacionamento com as pessoas do mundo é difícil, isso decepciona a gente, isso quebra o espírito humano. Todo ser humano que nasce, ele se decepciona no mundo, porque o mundo intimida a vida, o mundo intimida qualquer um. O cansaço do mundo desanima a alma. Salmo 42, verso 11, o salmista diz: ó minha alma, porque estás perturbada dentro de mim. E se Davi tivesse dado um tempinho para a alma responder, porque logo em seguida Davi fala: espera em Deus, ele já vai dando a resposta. Eu quero que Davi não dê a resposta. Deixa a alma responder, por favor, Davi, deixa a alma responder. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Deixa eu responder, Davi. Porque eu estou cansado do mundo. Eu estou cansado da vida do mundo. Eu estou cansado de viver sozinho, como uma mulher separada, divorciada. Eu estou cansado de viver como um homem que quer ser puro, mas tem uma luta tão grande com a impureza, com as mulheres, com o sexo. Eu estou cansado de ser um pai de família que luta, que trabalha e não consegue pagar as contas. Eu estou cansado de ser um homem de Deus que tenta fazer a obra de Deus e enfrenta tanta luta no mundo. O mundo me cansa.
cansa. Eu estou cansado de tentar ser uma boa mãe, de tentar ser um bom cidadão, de tentar ser um bom homem. O mundo me cansa. Eu estou cansado. A alma se cansa no mundo, meus irmãos. O mundo é um inimigo intimidador. No mundo, a gente depende das pessoas. No céu, a gente não vai depender um do outro. Mas aqui na terra, nós dependemos. E as pessoas não são perfeitas. Elas são falhas. E é terrível você ter que depender de pessoas que falham, porque as escolhas dos outros afetam a nós. Alguém deixou o vírus sair lá na China, mas afetou a nós aqui. As escolhas dos outros nos afetam. Isso é o mundo. O mundo é uma comunidade que afeta uns aos outros. Não é possível alguém pecar no mundo e não nos afetar. Não é possível alguém cometer iniquidade, escolher escolhas erradas e não nos afetar. O que alguém faz na nossa comunidade nos afeta a todos. Isso é o mundo. O mundo é injusto. O mundo é difícil de vencer. As pessoas, elas são produtos do mundo. O mundo forma todo tipo de pessoas. Pessoas boas, pessoas más, pessoas justas, pessoas injustas. E nós temos que conviver com as escolhas de todas elas, porque as escolhas delas afetam nossos filhos, afetam nossos jovens, afetam nossas igrejas, afetam nossas finanças, afeta a política, afeta a sociedade como um todo, porque o mundo é uma panela que estamos todos juntos nele. E o mundo é difícil de vencer. O mundo não é um inimigo pequeno, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu quero ler com você que o mundo vai passar. Saiba que o mundo vai passar. 1 João, capítulo 2, verso 17, o apóstolo diz: o mundo passa e a sua concupiscência. A primeira vitória que nós devemos lembrar sobre esse inimigo é que o mundo vai passar. E se o mundo vai passar, uma coisa que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, é só resistir, é só esperar, é só manter firme a nossa fé, tolerar o mundo e ele vai passar. Tolere o mundo e ele vai passar. Tolere a solidão como uma pessoa que não pôde se casar ainda e o mundo vai passar. A vida de solteirice vai passar, a vida de solidão vai passar. Tolere a vida de um casamento ruim, de um casamento difícil, o mundo vai passar. Tolere pela graça, receba a graça de Deus para suportar o mundo, vencer o mundo apenas suportando ele. Não tem como você repreender o mundo, não tem como você expulsar o mundo, não tem como você crucificar o mundo. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo para não crucificar o mundo, tem versículo dizendo para não amar o mundo, mas você pode suportar o mundo, vencer o mundo pela nossa fé. Diz a palavra de Deus: o que vence o mundo é a nossa fé. Queridos, viva no mundo como se você não fosse dele. Eu quero ler João capítulo 17, na oração de Jesus por nós, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Quando ele estava orando por nós ao Pai em vários lugares, ele lembrou dessa questão de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus diz assim, em João 17, versículo 11, ele diz: eu não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, qual me deste, para que eles sejam um. Isso é, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Versículo 14, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Versículo 15, não rogo que os tires do mundo. Está aqui, querido. Não tem como sair do mundo. Tem que enfrentar o mundo, tem que vencer o mundo. Mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo. Verso 16, assim como do mundo eu não sou. Querido, eu quero proclamar: coronavírus é uma coisa que está passando pelo mundo. Ficar dentro de casa é uma coisa que está passando pelo mundo. Igrejas mornas é uma coisa do mundo. Crentes hipócritas é uma coisa do mundo. Falsos profetas é uma coisa do mundo. Abusos, violência, tristeza, corrupção. Mas o mundo vai passar.
se nós tivermos graça, se nós nos enchermos do Espírito de Deus, se nós nos fortalecermos a nossa fé, nós venceremos os 3 inimigos. O diabo já está vencido. A palavra de Deus já garantiu várias vezes, como eu provou nessa noite, que o diabo é um inimigo vencido. A carne, você crucifica ela na oração. Você pode obter vitória sobre a carne, crucificando ela na oração. E o mundo, você vence o mundo pela sua fé. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus e viver em oração para você poder ter fé. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 31, que Paulo deu uma estratégia para vencer o mundo. Qual a estratégia de Paulo para nós vencermos o mundo? 1 Coríntios 7, verso 31. Os que usam deste mundo. Aliás, eu quero ler o verso 30. Porque Paulo mostra as coisas que acontecem no mundo, coisas que a gente tem que ignorar. Tem muita coisa, irmão, que não vai mudar no mundo. O mundo é assim, essas coisas acontecem no mundo. E enquanto nós estivermos no mundo, essas coisas vão acontecer. E o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo está dizendo, os que choram. Onde que a gente chora, querido? A gente chora aí no mundo. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai chorar mais. Mas a hora de chorar é agora. Então os que choram, como se não chorassem. A gente tem que ignorar o choro. A gente tem que diminuir as ofensas. Os que folgam, os que se alegram, como que não se alegrassem. Porque as alegrias do mundo são passageiras e enganosas, querido. Os que possuem, os que compram as coisas do mundo, como se não comprassem. Sabe, isso é aprender a viver no mundo. Sabe, ele diz aqui, os que têm mulher como se não tivessem. Sabe, os que compram como se não possuíssem nada. Essa é a estratégia do apóstolo Paulo para nós vencermos o mundo. E finalmente ele diz, os que usam deste mundo como se dele não usassem. Os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nessa noite eu vim trazer uma palavra para você, para dizer que tem 3 inimigos que roubam a coroa. O diabo nós já vencemos, a carne nós vencemos pela oração, e o mundo, Jesus disse, eu venci o mundo, e vocês podem vencer o mundo. Usem deste mundo como se não usassem do mundo. Eu quero terminar minha palavra nessa noite, dizendo que o mundo passará. Aliás, foi a palavra de Deus que está dizendo que o mundo passará. O mundo é um inimigo e não tem como você tirar ele, crucificar ele e sair dele. Você tem que se curar. Você tem que suportar. Você tem que ter graça para viver nele e esperar ele passar. O sexo vai passar. O vinho, a comida, o dinheiro vai passar. Os amigos, a fama, as roupas caras de grife, o Louis Vuitton vai passar. Os objetos caros vão passar, os carros caros vão passar, as mansões caras da terra, todas vão ser queimadas, vão passar, os brinquedos, os eletrônicos vão passar, mas não só isso, querido, a dor que tem no mundo vai passar. Eu quero que alguém em algum lugar dessa casa, que você está me assistindo, ouvindo essa mensagem, diga glória a Deus em algum lugar, louve a Deus em algum lugar, porque a dor vai passar, o choro vai passar, a agressão vai passar, a violência vai passar, todo tipo de abuso vai passar, toda corrupção de governo de pessoas ou da massa vai passar, toda ignorância, toda ingenuidade vai passar. Estas são as características desse mundo, e glória a Deus que é um mundo passageiro, glória a Deus que é um mundo de papel, glória a Deus que não é um mundo permanente. Apocalipse 21 fala, essas são as primeiras coisas, eis que faço novas todas as coisas, porque o mundo que eu vivo hoje, o mundo do coronavírus, o mundo das mortes, o mundo dos vírus, o mundo da separação, o mundo em que a gente perde os entes queridos, o mundo em que a gente chora, o mundo em que a gente corre riscos, o mundo em que a gente passa tentações, esse mundo vai passar, esse mundo vai passar. Deus nos dará vitória sobre esse ladrão de coroas. O mundo passará, a doença passará, a contaminação passará, os vírus passarão, as quarentenas passarão, a morte passará.
Mas deixa eu te dizer, querido, o divórcio também passará, a traição passará, a falta de compreensão, a injustiça passará, a falta de comunicação passará, a orfandade passará, o tráfico humano passará, as drogas, o álcool, o fumo, os vícios passarão, a prostituição passará, o adultério, a traição, a insegurança, o preço alto das coisas passará, o rico passará, o pobre passará, o nobre passará, o plebeu passará. São as coisas do mundo. A religião também passará. As igrejas mortas, as igrejas frias passarão também. Os crentes hipócritas, os falsos profetas, os falsos líderes, tudo passará, querido, tudo passará. Os mentirosos passarão, os enganadores passarão, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passará e eu vou ficar, o mundo passará e eu vou permanecer, o mundo vai passar e eu vou estar de pé, porque eu faço a vontade de Deus, e todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai haver um dia, daqui a 1000 anos, daqui a milhares de anos, em que eu vou dizer: cadê o mundo? Cadê o mundo? Cadê aquele inimigo que tentou roubar a minha coroa? Cadê aquele inimigo que lutou para me atrair, para eu me apaixonar por ele? Cadê aquele inimigo que me oferecia glórias, que me intimidava, que me cansava? Ele passou, eu venci o mundo também. Por isso eu estou usando essa coroa, uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa inacessível de justiça. Meu amigo, vale a pena vencer os inimigos de coroa, os ladrões de coroa. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória. Eu quero terminar essa palavra essa noite com a leitura da proclamação da vitória que está em Romanos, capítulo 8. Porque meu espírito se alegra na verdade da lei, meu espírito se alegra no que está escrito na palavra eterna. E sabe o que diz? Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, 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 aleluia. Mas em todas essas coisas, seja o diabo e as lutas dele contra mim, seja o diabo e os demônios dele contra mim, seja a minha própria carne lutando contra mim, ou o mundo ao meu redor tentando roubar a minha coroa, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Está falando do diabo, querido. Está falando do diabo, ok? O inimigo que é vencido. Nem coisas presentes, nem futuras. Está falando do mundo, querido. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ricato chocoboquetarabará, shebacoto socoroborebará. Me perdoe você, eu falar em línguas na presença do Senhor, porque meu espírito se alegra pela vitória, pelo poder, pela unção da palavra de Deus, que na guerra que eu tenho contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, eu sou mais do que vencedor. Há coroas me esperando, há uma coroa de vida, há uma coroa de justiça, há uma coroa de glória que vai ser colocada sobre a minha cabeça. É uma coroa eterna, é uma coroa permanente. Eu estou batalhando o bom combate, eu estou lutando a carreira, eu estou guardando a minha fé, e vai me aguardar, está me esperando uma coroa, uma coroa, uma coroa. Eu não quero perder a minha coroa. E você? Eu não quero perder a minha coroa. E você? Onde você estiver, olhe comigo onde você estiver.
Onde você estiver, clame a Deus nessa noite. Onde você estiver, se você está sendo presa do diabo, ou da carne, ou do mundo, se desfaça, reconheça esses inimigos, peça ao Senhor a vitória, peça ao Senhor o poder para viver uma vida de oração, para crucificar a carne. Estude a palavra de Deus para ver a vitória que você já obteve sobre Satanás e viva uma vida de fé para você poder vencer o mundo. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado pela vitória do sangue, pela vitória do sangue sobre o diabo, pela vitória da oração, da crucificação da carne, do Espírito. A vida do Espírito me dá vitória sobre a carne, e a minha fé me dá vitória sobre o mundo. Pai, muito obrigado pelas 3 armas que Tu me deste para vencer os 3 inimigos. Tu me deste o sangue de Jesus, que representa toda a obra dele na cruz contra o diabo, e eu tenho a vitória já completa. Tu me deste também uma vida de oração, pela qual eu posso crucificar as paixões da minha carne, eu posso andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne, mas também Tu me deste uma fé, Senhor. O apóstolo Judas diz que ele nos escreveu para pelejarmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pai, obrigado. Pai, obrigado pelas coroas que nos aguardam, pela coroa da justiça, pela coroa da vida e pela imarcessível coroa de glória. Deus, há um inimigo que inveja a nossa coroa, alguém tentando roubar a coroa, mas eu te peço, Pai, fortalece a fé dos irmãos, fortalece a vida de oração, fortalece a fidelidade daqueles que estão procurando vencer o mundo, Senhor, para poder manter a sua coroa e não perdê-la. Eu abençoo cada homem, mulher e criança que vê essa mensagem, que ouve essa mensagem, hoje, amanhã ou em qualquer época. Eu abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus por prover uma palavra tão poderosa. Quero agradecer ao Pai e ao Espírito Santo por prover uma palavra tão poderosa para a sua igreja, nessa época de mortes, nessa época em que o mundo está vencendo tantas pessoas, em que o que está acontecendo no mundo está tomando a coroa de tantas pessoas. A minha está garantida aqui, está guardada nessa palavra. Eu quero agradecer a Deus por você que esteve conosco até agora, e eu quero abençoar você essa noite e pedir a você que esteja conosco no domingo, ao meio-dia, live nesse canal. Deus abençoe você em nome de Jesus.